Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham as Águas. Nossas meditações são baseadas no Evangelho de João. E nós já chegamos no capítulo 6, o capítulo mais longo do Evangelho. E nós vamos então continuar a partir do versículo 47 até o 60 deste capítulo 6, ainda falando a respeito do discurso de Jesus, a respeito dele ser o pão da vida. Nós entendemos também aqui, neste capítulo 6, a respeito do caminho da salvação, explanado então por Jesus. Então vamos dar continuidade à nossa leitura. E ele diz: em verdade lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. É o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberam o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Pois quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Agora temos então o Senhor Jesus afirmando que ele é o pão da vida, sobre o qual ele já falara. O pão da vida significa o pão que obviamente fornece vida àqueles que comem. Os judeus anteriormente levantaram a questão do maná no deserto e desafiaram então o Senhor Jesus a produzir comida tão maravilhosa como o maná. Mas aqui o Senhor lhes faz lembrar que seus pais comeram o maná no deserto e morreram. Em outras palavras, o maná era apenas para esta vida. Não tinha poder para dar vida eterna àqueles que comiam. Com a expressão vossos pais, o Senhor se desligou da humanidade caída e deixou subentendido a sua divindade incomparável. Em comparação com o maná, o Senhor Jesus falou de si mesmo como o pão que desce do céu. Se alguém comesse desse pão, não morreria. Isso não quer dizer que não morreria fisicamente, mas que teria vida eterna no céu. Mesmo se morresse fisicamente, seu corpo seria ressuscitado no último dia e passaria a eternidade com o Senhor. Nos versículos seguintes, o Senhor Jesus fala repetidamente de um homem comer dele. O que ele quer dizer com isso? Será que quer dizer que os homens devem comer literalmente do seu corpo físico? Essa ideia é obviamente impossível e também repulsiva. Alguns acham, entretanto, que ele queria ensinar que devemos comer dele no sacramento da ceia, que de algum modo miraculoso o pão e o vinho se transformariam no corpo e no sangue de Cristo, para que pudéssemos ser salvos e participar desses elementos. Mas não é isso o que o Senhor Jesus disse. O contexto deixa claro que comer dele significa
crer nele. Quando confiamos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos apropriamos dele por meio da fé. Participamos dos benefícios da sua pessoa e da sua obra. Agostinho nos diz que crê e terás comido então dele e bebido do seu sangue. Jesus é o pão vivo. Ele não apenas vive em si mesmo, mas ele também dá vida àquele que comer desse pão viverá eternamente. Mas como isso pode ser? Como o Senhor pode dar vida eterna aos pecadores culpados? A resposta se encontra na última parte deste versículo. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui o Senhor Jesus está indicando um ponto no futuro, sua morte na cruz. Ele daria sua vida como resgate pelos pecadores. Seu corpo seria esmagado e seu sangue derramado como um sacrifício pelos pecados. Ele morreria como um substituto. Ele pagaria a penalidade de nossos pecados. Mas por que ele faria isso? Ele fez pela vida do mundo. Ele não morreria apenas pela nação judaica, nem mesmo pelos eleitos, mas a sua morte teria valor suficiente para salvar o mundo inteiro. Obviamente, isso não quer dizer que o mundo inteiro será salvo, mas que a obra do Senhor Jesus Cristo no Calvário teria valor suficiente para salvar o mundo inteiro se todos os seres humanos viessem a Jesus. Os judeus ainda estavam pensando em pão, em carne física. Seus pensamentos foram incapazes de ir além das coisas dessa vida. Eles não compreenderam que o Senhor Jesus estava usando coisas físicas para ensinar verdades espirituais. Por isso perguntavam entre si como este homem poderia dar a sua carne para ser comida pelos outros. Um paraquedas somente abre depois que você pula do avião. A fé, ela antecede a visão e prepara a alma para entender, o coração para crer e a vontade para obedecer. Todos os porquês, eles são respondidos quando nos rendemos à autoridade de Cristo. Como Paulo disse quando exclamou: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus, então, sabendo de todas as coisas, percebe exatamente o que estava pensando e dizendo. Por isso lhes avisou solenemente que se não comessem da sua carne e não bebessem do seu sangue, não teriam vida neles mesmos. Isso não poderia se referir ao pão e o vinho usados na ceia do Senhor. Quando o Senhor instituiu a sua ceia, na noite em que foi traído, o seu corpo ainda não fora quebrado e nem o seu sangue não havia sido derramado. Os discípulos participaram do pão e do vinho, mas não comeram literalmente seu corpo nem beberam o seu sangue. O Senhor Jesus simplesmente estava afirmando que, a menos que nós nos apropriemos por fé do valor de sua morte por nós no Calvário, jamais poderemos ser salvos. Precisamos crer nele, recebê-lo, confiar nele e fazer dele a nossa possessão. Ao comparar esse versículo com o 47, nós podemos ver nitidamente que comer a sua carne e beber o seu sangue significa crer nele. No versículo 47, nós lemos: quem crê em mim tem a vida eterna. Já no 54, aprendemos que todo aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna. Coisas semelhantes são iguais entre si. Comer da sua carne e beber do seu sangue é crer nele. Todos os que creem nele serão ressuscitados no último dia. Isso se refere, é claro, aos corpos dos que morreram confiando no Senhor Jesus. A carne do Senhor Jesus é verdadeiramente comida e o seu sangue verdadeiramente é bebida. Isso se diferencia da comida e bebida desse mundo, que tem apenas um valor temporário. O valor da morte de Jesus é interminável. Os que participam com ele
pela fé, recebem a vida que continua para sempre. Existe aqui uma ligação muito íntima entre o Senhor e aqueles que confiam nele. Qualquer que comer da sua carne e beber do seu sangue permanece nele e ele permanece nessa pessoa. Nada pode estar mais perto ou ser mais íntimo do que isso. Quando comemos o alimento material, esse é assimilado em nosso ser e passa a fazer parte de nós. Quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Redentor, Ele entra em nossa vida para residir e nós também moramos continuamente e habitamos nele. Agora, o Senhor apresenta uma outra ilustração sobre a ligação íntima que existe entre Ele e o seu povo, a própria ligação dele com o Deus Pai. O Pai que vive enviará o Senhor Jesus até esse mundo. O Pai que vive significa o Pai que é a fonte de vida. Como homem aqui no mundo, Jesus viveu por causa do Pai. Isto é a razão do Pai. Sua vida aqui foi vivida em íntima união e harmonia com Deus Pai. Deus Pai foi o centro da sua vida. Seu propósito era se ocupar com Deus Pai. Ele esteve aqui como um homem no mundo e o mundo não compreendeu que ele era Deus manifesto em carne. Embora tenha sido mal interpretado pelo mundo, mesmo assim, ele e seu Pai eram um. Viviam em estreita intimidade. E é assim que nós, os crentes, no Senhor Jesus devemos viver. Nós estamos aqui no mundo. Somos mal interpretados pelo mundo, odiados muitas vezes, perseguidos muitas vezes. Mas por termos colocado a nossa fé e a nossa confiança no Senhor Jesus, nós vivemos por causa dele. A vida nossa está intimamente ligada com a vida do Senhor e por isso ela durará para todo o sempre. Para resumir, tudo o que o Senhor já disse nos versículos anteriores, Ele é o pão que desceu do céu. Ele é superior ao maná, as quais os pais comeram no deserto. Aquele pão tinha apenas um valor temporário. Era apenas para essa vida. Mas Cristo, Ele é o pão de Deus, que dá a vida eterna aos que se alimentam dele, ou seja, aqueles que creem nele. Que Deus abençoe você e que você abra o seu coração, creia em Jesus e comece a comer do pão da vida que desceu do céu. Que Deus te abençoe e até a semana que vem com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!